E as pessoas que não conseguem seguir um processo, executar um processo. Por exemplo, as pessoas que colocam lá no Google Agenda, 8 horas da manhã fazer caminhada, 9 horas responder e-mail, 10 horas fazer um roteiro de um vídeo. E aí o cara dá 10 horas, ele não fez nem caminhou, nem fez roteiro, não fez nada. O que tá pegando com essa pessoa? Na verdade, eu falo assim, que a agenda ela não é uma lista de desejos. Fale mais sobre isso. Não é uma frase minha, né? Mas assim, quando eu li também, eu falei, nossa senhora, isso foi pesado. E, tipo, realmente, né? Então, é que assim, a gente nunca aprendeu a usar uma agenda, né? A gente tem lá uma ferramenta que, sei lá, né? Nem sei como isso é introduzido de fato, assim, na nossa vida, né? Não lembro, enfim. Mas a gente não tem também esse discernimento, né? Então, por exemplo, a agenda, eu aprendi que não é uma lista de desejos. Se fosse só chegar, pegar uma agenda e colocar lá horário para cada coisa, a vida de todo mundo estaria resolvida. Pronto, salvou, não, meu acabou. Deus, não precisava eu estar aqui ensinando sobre gestão, organização, nem nada, né? Então, o primeiro ponto é, agenda não é lista de desejos. Eu estudei vários métodos, assim, de organização, né? Tríade, essencial, lá, foco, a única coisa de TD, tudo que se imagina, tudo não, né? Mas o que eu consegui estudar, eu estudei. E eu cheguei a uma conclusão, todos eles partem de vários mesmos princípios, cada um faz do seu jeito, e eu cheguei numa conclusão, meio que misturando, assim, tudo que é assim. Só entra na nossa agenda coisas que são realmente... Tem duas questões, né? Primeiro que, assim, é aquela questão da rotina. Então, você vai lá e quer estabelecer um monte de rotina nova do dia pra noite. Não vai funcionar, exige muito esforço, que é aquilo que eu tava falando antes, né? Então, primeiro escolhe uma rotina. Primeiro, é uma rotina de cada vez. E uma rotina seria o quê? Uma rotina do tipo olhar e-mail, que eu falei um exemplo? Pode ser, bem simples. Pode ser tão simples quanto isso. Aí o que você faz com essa primeira rotina? Com esse processo? Como assim? Com esse primeiro item. Você escolhe uma e aí como é que você organiza aquilo para que aquilo não saia do trilho? Daí você pode usar... Eu falo com meus alunos assim, quando eles começam a implementar as coisas que eu ensino, explico tudo isso, né? Que eles, querendo ou não, o curso são muitas atividades novas também, né? Então eu falo, começa aos poucos. E uma das coisas que é um dos gatilhos que a gente usa é deixar, por exemplo, a lista das rotinas diárias, né? Que quando começa o trabalho, que daí do pessoal você já não tem mais esse gatilho tão bom. Deixar na página inicial do seu computador. Você não tem como fugir daquilo. Quando Nossa! Não, e assim, parece um negócio idiota, assim. Eu sei que parece. Eu tenho papel de parede, cara. Meu papel de parede, ele muda a cada 30 minutos. E tem uns 15 papéis diferentes. Eu coloco lá frases e lembretes pra eu nunca esquecer. Legal. Aí eu abro aquilo ali, tá um aleatório. Lembrei disso. Então, assim, quando a gente tá estabelecendo uma nova rotina, a gente tem que entender, vai ser o caminho, vai ser difícil. A gente tem que entender isso, né? Até que estabeleça. Então eu falo assim, cara, cria o máximo de gatilhos que você puder pra não esquecer de fazer isso quando você tá começando. Né? Então, por exemplo, você pode pôr um post-it, você pode pôr no espelho, você pode pôr na área de trabalho, você pode pôr na página inicial. Então, coloca na agenda, coloca em todos os lugares que você quiser. Né? Então, essa é uma forma de você começar. Igual ir na academia. Eu, para começar a ir na academia, só fui conseguir ir todos os dias depois que meu filho nasceu. Ou seja, antes era bem mais fácil, né? Mas aí, por exemplo, aí eu vou criando vários... Agora eu não preciso mais disso. Mas antes você não conseguia, agora com o filho você consegue. As pessoas vão pensar que é o contrário. Não, aí o que acontece? Agora eu não faço mais isso que eu vou falar, mas antes eu fazia. Básico, né? Pelo menos 3 despertadores, que eu vou bem cedo, eu vou às 6 horas. Segundo, tinha dias que eu já dormia com a roupa de academia. Tipo assim, cara, não tem como fugir. Tem gente que faz assim, de deixar a roupa já no pé da cama. Pronta, no pé assim. Da cama. Não, tinha dia, principalmente no frio. Nossa, eu já dormi, porque daí no frio é sacanagem. Mas, então assim, daí segundo, tem uma pessoa lá me esperando. Antes, quando eu tentei ir sem personal e tal, não funcionou. Agora, personal me ajudou muito. Se eu dispensar minha personal, que eu não vou, Grazi, te amo. Ela disse que assistiu ao vivo. Que eu não vou. Tem pergunta chegando aqui, depois a gente vai comentar. Tá, a gente tá falando coisa pra caramba, mas vamos lá. Mas assim, por exemplo, hoje se eu dispensasse, não quisesse personal, a minha rotina não ia mudar em relação à academia, entendeu? Porque eu já tô habituada a isso, não preciso mais. Mas no começo eu precisei. Porque, primeiro, tem a questão do dinheiro que você tá colocando, né? Então você tá pondo um dinheiro grande ali pra ter um personal. Tem alguém te esperando, então alguém que se assume um compromisso. Então no começo você tem que criar o máximo de gatilhos possível para aquilo acontecer. Né? Tem vários livros que ensinam assim, do tipo, tem um parceiro ali de compartilhar essas coisas. Um parceiro de trabalho, de academia, de coisa. Né? Alguém que faz. Te cobre um pouquinho. Assim, cobre também. Como é que é isso? Conta aí pra gente. Então esse é um dos gatilhos. Então você vai fazer isso, aí você pode colocar, engatar, né? Não lembro se é engatar a palavra, mas você pode engatar uma rotina numa que já está consolidada. Então, por exemplo, se você já tem o hábito de escovar os dentes, isso não é um esforço, já coloca ali que você tem que passar o creme, sei lá o quê.
Entendeu? Já engata uma na outra. Daí você não tem que... sentei, putz, me lembrei, agora vou lá, vou levantar, vou fazer. Então você pode utilizar. E claro, você não tem como usar todos os gatilhos para todas as rotinas. Cada uma vai ter seu contexto ali, né? Então você tem que analisar. Isso, eu li um exemplo muito bom, assim, que também me ajudou muito, que é esse negócio de gatilho, de rotina. Um livro chamado Rotinas Criativas. Rotinas Criativas. Esse livro, ele é de um brasileiro, inclusive. É brasileiro esse livro? Se eu não me engano, é um brasileiro que escreveu. Tá. E ele falava... Acho que foi ele. Eu acho que é desse livro, tá, gente? Mas é que eu já li tanto de rotina. Deve ser. Mas é um livro bom também, se não for o exemplo de lá. Mas E ele falava assim, que tinha um cara que ele queria voltar a tocar violão, praticar violão. Cara, a questão da rotina da tarefa em si não é o problema. O cara gostava de tocar violão. Entendeu? Então não é, eu tenho que gostar, tenho que buscar uma coisa que te dê prazer. Não é só isso. Né? O nosso cérebro, ele precisa criar aquela conexão lá de abrir o caminho, entendeu? Então o que acontecia com ele? Ele chegava todo dia em casa do trabalho, cansado. Então ele já tinha se esforçado para fazer várias coisas. Então isso também já é um problema. Então a rotina, o ideal é sempre você começar fazendo no começo do dia, não deixar pro final, né? Também é um ponto. E aí, o que acontecia? Ele se jogava no sofá e ligava a televisão e ficava lá e passava, não praticava, ficava lá, morto, acabava dormindo. E todo dia, esse era o hábito que já estava instalado nele. Então o cara já tinha um hábito ruim. O hábito pode estar ali, o caminho trilhado, tanto pro bom quanto pro mal. Hoje, se eu não vou na academia, já é ruim, entendeu? Já me dá um desconforto. Não é? Mas porque o bom pra mim é quando eu sigo ali o repertório, vamos dizer, né? Sim. Então, aí o que aconteceu? Ele criou lá um gatilho específico que foi um dos exemplos mais fantásticos que eu já vi, que ele fez o seguinte. Já que o primeiro, ele engatou ali, né? Se o primeiro hábito dele é já se jogar no sofá, o que tá mais fácil? Ligar a TV. Então o que ele fez? Fez o contrário. Quando ele sentar no sofá, que já é o hábito que tá instalado ali nele, ele tinha que tornar mais fácil tocar violão do que ligar a TV. Então, o que ele fez? Antes, quando ele não estava cansado, quando ele começou o dia, ele pegava lá, pegou a pilha do controle remoto da televisão e deixou lá no criado mudo do último quarto da casa. E deixou o violão, ao invés de deixar no quartinho lá do escritório, ele deixou do lado, em pezinho do lado do sofá. Então, como que ele... Né? Então, foi dificultou um hábito ruim e facilitou um que ele quer adquirir. E é muito real isso, gente. Pelo menos isso acontece comigo. Assim, vou ligar o Netflix e, sei lá, tá sem internet. Eu vou lá e pego um livro. Entendeu? Assim, quase nunca a gente fica sem, mas quando acontece eu falo, vou lá ler então. Mas tá mais fácil eu ligar ali o negócio. É tipo parar de comer doce. Uma boa forma de parar de comer doce é parar de comprar. Se não tá na geladeira, você não vai atrás. Esse é o primeiro passo, com certeza. Mas tem gente que sai pra comprar, né? É bem comum. Esse é o problema.